Voltamos! Agora para falar de um assunto muito importante, não é isso, minha amiga? É importante e às vezes um pouquinho dolorido, né? No nosso dia a dia, acho que em muitos momentos, dependendo de como é o seu dia a dia, se você fica muito sentado, muito em pé, as mulheres muito de salto, né? Como que isso impacta aí na sua coluna, né, Bruno? Não, e essas atividades do dia a dia, né? Ontem mesmo a gente foi gravar uma matéria que em breve vai passar aí para vocês no kart. E hoje as meninas estavam aqui reclamando de dor nos braços, aqui, dor no corpo inteiro. Semana passada a gente foi num pula-pula, coitado, o Renato tá com dor até hoje. Na coluna. E o quanto essas atividades que saem do nosso padrão aí de vida impactam no nosso corpo, né? E o que a gente tem que fazer, né, para prevenir, para tomar cuidado, para não deixar acontecer o pior, porque a coluna, querendo ou não, acho que é o centro ali de tudo, né? Exatamente. É o que segura tudo, né? E hoje nós temos aqui o ortopedista Fabiano Fonseca. Muito boa tarde. Olá, obrigado Boa tarde, pelo convite. doutor. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso ter você aqui com a gente. Desde já, eu já queria perguntar o seguinte: como é que a gente faz, então, para prevenir as lesões, de uma forma geral, na coluna? As lesões a gente previne fazendo fortalecimento. A prática de uma rotina diária de exercícios, né? Para fortalecimento e alongamento. Todo mundo que tem uma coluna saudável, ele sempre pratica exercícios físicos, mantém uma postura correta no dia a dia, uma postura ideal para poder abaixar, pegar peso. Então, são coisas de rotinas do dia a dia que a gente tem de se policiar para poder manter isso daí, uma coluna saudável para sempre, né? Falando de postura, agora que, enfim, boa parte das empresas aí estão trabalhando com os funcionários em casa, home office, tem toda uma questão de cuidado que a gente precisa ter com a nossa postura em casa. Às vezes você montou ali seu escritório, colocou o computador no cantinho aí do quarto que você prefere, mas às vezes não está da maneira mais adequada, da maneira que esteja cuidando aí da sua coluna. Eu queria que você desse algumas dicas para esse pessoal que trabalha em casa, para eles se prevenirem disso. Isso é algo que a gente está vendo nos últimos 2, 3 anos, né? Essas mudanças de hábitos, principalmente no trabalho, fez com que muita gente tente se adaptar a trabalhar em casa. E muitas vezes estão ficando muitas horas no computador em um ambiente que não é um ambiente ergonômico. Então, o que a gente recomenda é que, primeira coisa, quando você for trabalhar home office, preparar uma mesa numa altura adequada, uma cadeira onde tem apoio não só para ajuste lombar da sua coluna, mas apoio de braço, que é extremamente importante, que tem de corresponder com a altura da sua mesa. E a altura também de um monitor. Não deve se utilizar, quem está fazendo home office, somente notebook. Porque notebook a gente não consegue regular, na maioria das vezes, essa altura da tela. E a tela deve estar na altura dos nossos olhos. Então, essas posturas do dia a dia, principalmente para quem fica muitas horas no computador, principalmente em casa, não deve pegar e colocar simplesmente um notebook na sua mesa, da sua cadeira da cozinha. É o que a grande maioria das pessoas estão fazendo. Ou senão fica sentado num sofá, às vezes só com uma almofada. Isso durante alguns dias ou meses não vai impactar tanto na sua coluna. Mas a longo prazo, depois de 1, 2 anos, como a gente está recebendo agora no consultório, esses pacientes que já estão começando a ter problema e uma dor crônica ocasionada por esse home office. Entendeu? Falando de postura correta de um modo geral, a cadeira tem que estar, né, no lugar certo, a cadeira tem que ser confortável, o encosto, o assento. E para as pessoas que têm baixa estatura, por exemplo, que trabalham, né, então, né, tem aquele apoio de pé, porque... Kelly, eu já falei, você tem que botar uma almofada para você sentar. Ontem eu tive que pôr uma almofada no kart, dá licença. Gente, é sério, porque assim, às vezes o pé fica realmente, ele não alcança o chão, dependendo da altura da mesa. Você tá rindo de quê, Kelly, Bruno? desculpa. Isso Então, sempre aconteceu comigo, eu sempre tive que comprar aquele apoio que a de pé. gente precisa de estar sentado numa cadeira ergonômica. Essas cadeiras têm normalmente ajuste de altura. Mas se mesmo assim aquela pessoa que, quando está com aquele ajuste de cadeira no mínimo e ainda não consegue alcançar o chão, daí sim o ideal, né, o correto, seria ter um apoio para os pés. Para a gente manter sempre os joelhos flexionados, mais ou menos numa altura, num ângulo, né, de 90 graus, e aquela altura também nos apoios dos braços. Então, o ideal é a gente tentar ao máximo, né, buscar essas orientações aí para não ter a sobrecarga. Tem que cuidar, gente, porque é o que ele falou. Às vezes no dia a dia a gente não percebe, mas a longo prazo a gente está andando encurvado e não sabe.
e não tá, e nem percebeu que o tempo passou e você está aqui corcunda. E os maiores problemas de coluna que a gente evidencia são problemas que podem ser evitáveis, né? Coisas do dia a dia. Igual essas correções posturais, né? A pessoa que fica muitas horas no computador e tem bastante pessoas que trabalham braçal, um trabalho um pouco mais pesado. Né? E essas pessoas que trabalham um pouco mais com carga, com peso, também têm que aprender a ter essa correção postural, né? Além de um fortalecimento muscular, que exige muito mais da sua coluna, da sua articulação. Então, a postura do dia a dia vai acarretar um grande benefício para você se você conseguir corrigir isso daí diariamente. Então, tem que aprender. Isso daí é um aprendizado, ter uma postura correta para não depois ter problema no futuro. Eu queria até que você desse algumas dicas, porque tem uma galera que acaba sendo um público mais velho, assim, que não tem o hábito de ir até a academia, né? Para, enfim, fazer esse fortalecimento muscular. Como é que esse pessoal pode cuidar disso em casa? Existe vários exercícios que as pessoas conseguem fazer em casa, né? Exercícios para mobilidade articular. A gente está falando da coluna especificamente, mas a gente tem de pensar no corpo como um todo. Essas mobilidades articulares são para quadril, para ombro, para joelho, para o braço, entendeu? Para a coluna. Então, isso daí a gente tem de enxergar o corpo como um todo, né? O fortalecimento também a gente consegue fazer alguns exercícios em casa. Até com um alongamento, a gente consegue pegar uma vassoura, um cabo, usar um banco, uma mesa, para poder apoiar, para poder alongar. Fortalecimento com o peso do próprio corpo. Existem vários exercícios que a gente consegue aprender, não só na internet, entendeu? E começar a exercitar em casa. Até para aquelas pessoas que fazem o home office, como você perguntou, o que a gente recomenda a cada pelo menos 1 hora, a pessoa levantar, fazer um pouco de alongamento, exercitar, caminhar, nem que se for durante 5 minutos. Então, a cada 1 hora, sempre está mudando de posição. Entendeu? Porque ficar várias horas na mesma posição, ou seja, ficar o dia inteiro em pé ou o dia inteiro sentado é ruim. Até para aquela pessoa, se falar assim, olha, vou ficar o dia inteiro deitado, também é ruim. Sim. Entendeu? Porque isso daí faz você perder massa muscular. Então, o ideal é você ter essa alternância, um pouco em pé, um pouco sentado, um pouco você movimenta, faz um pouco de alongamento. Quem pode fazer um exercício com um instrutor, numa academia, ótimo, vai fazer. Mas quem não pode e só consegue fazer em casa, com pouco que você tiver, você tem de usar a criatividade e usar alguma ajuda de alguém para poder aprender a fazer esses exercícios. Isso é o de sumar importância. E não tem pra onde correr, né? Na verdade, só não faz exercício quem não quer mesmo. Dá pra você fazer em casa de qualquer forma, principalmente alongamento. Exatamente. E hoje a gente percebe cada vez mais que o fortalecimento muscular, ele é aquela... Percebe não, né? A gente aprende a cada dia que passa, porque acho que sempre foi assim, né? Que aquela é a capa que envolve o seu corpo e que protege o seu corpo inteiro. Então, a gente precisa estar ali sempre nessa consistência. A pergunta é agora. Eu queria entender como é que funciona a hérnia de disco e como fazer para evitá-la. Onde que ela fica ali? Porque eu falo, eu não consigo entender, eu não imagino onde é. Para a gente entender de uma maneira mais simples, eu trouxe até um modelo. Certo. Esse esqueleto grande que a gente está mostrando é uma coluna inteira. Ela vai desde a base do crânio, lá em cima, que começa na coluna cervical. No meio a coluna dorsal, que é a torácica. E por final aqui embaixo é a coluna lombar. Ela vai se articular depois com a bacia. Sim. Então o eixo do nosso corpo é a coluna, onde passam os nervos e onde passa a medula. Ela é composta por várias vértebras, que essa parte aqui, não sei se a câmera consegue mostrar para mim, ela é composta por essas vértebras, e entre uma vértebra e outra existe um disco. Esse disco, ele também faz a mobilidade da coluna. Então, ela aceita a carga axial, que é de cima para baixo, e também movimentos, tanto de flexão e extensão. E alguns movimentos também pequenos de rotação, tá? A hérnia de disco, ela acontece nesse vermelho, que é o amortecimento entre uma vértebra e outra. Por algum motivo, né? Ou por um excesso de carga, ou por algum desgaste, o paciente ele vai ter uma ruptura desse anel. Sim. Esse anel ele é composto por uma parte mais externa, que ela é fibrosa, então ela é mais dura, e uma parte mais interna, que é mais gelatinosa. Então, a hérnia de disco nada mais é do que a ruptura dessa parte externa e sai a parte do núcleo para fora. E essa parte do núcleo começa a comprimir alguma estrutura nervosa,
pode ser central, a medula, ou pode ser lateral, algum nervo. Tá? Eu vou tentar exemplificar, mostra aqui, por favor. Isso daqui é uma hérnia de disco, ó, vai sair para fora. Vamos ver, mostrar aqui, ó. Isso é uma hérnia de disco. Daí ela começa a comprimir, ó, aquele nervinho. E por isso que causa dor. Entendi. Entendeu? Em alguns casos, a gente vai ter que avaliar a gravidade dessa lesão para determinar qual tipo de tratamento que aquele paciente vai ser submetido. E se ele tem algum déficit neurológico ou não. Porque ele pode comprimir alguma estrutura importante. Entendeu? E a compressão dessa estrutura importante, além de causar dor, pode causar algum déficit neurológico, como perda de força, perda de sensibilidade, dificuldade de movimentação. E assim a gente vai determinar qual tipo de tratamento cada paciente deve ser submetido. Entendi. Esse movimento que as vértebras aí fizeram para que saísse a hérnia de disco, esse movimento é um movimento que a gente geralmente faz no dia a dia ou precisa estar muito errado para isso acontecer? O disco, ele já é feito para suportar esse tipo de carga, naturalmente. Porque a gente vai fazer esses movimentos, não só no dia a dia normal, como para fazer exercício, para pegar um peso. Então, o disco ele é feito para suportar isso. Certo. Então, às vezes, a gente vai fazer um movimento de flexão com algum tipo de rotação. Normalmente, as hérnias de discos agudas, elas acontecem quando a gente tem algum tipo de rotação. Por isso que alguns esportes, por exemplo, têm mais predisposição a formar hérnia de disco. Por exemplo, o golfe é um dos esportes que mais formam hérnia de disco, porque tênis, a né, rotação também, de tronco, ela predispõe a lesão dessa fibra que segura o núcleo. Algumas pessoas, existem já alguns estudos genéticos que comprovam que existe uma herança familiar onde o disco ele é mais fraco em algumas pessoas. E esse disco predispõe à ruptura ou uma doença degenerativa. Então a gente tem dois tipos de lesões. Ou a doença ela é uma degenerativa ou ela tem uma ruptura mais aguda. Esse desgaste ele pode acontecer com o tempo. Para quem tem postura inadequada, para quem tem uma fraqueza muscular, para quem fez um esforço repetitivo durante muitos anos, isso predispõe a ter uma lesão. Então, são várias formas que a gente tende a acontecer uma lesão nesses discos da coluna. A gente está falando especificamente no disco, mas isso daqui ele tem muito ligamento em volta e tem articulação. Então, a gente pode ter desgaste nessa articulação também, que causa dor na coluna. É toda uma engrenagem aí, né? É. E quando a gente tem uma vértebra fraturada, necessariamente a gente tem problema com hérnia de disco ou não é uma regra? Aí é outra coisa. Uma fratura a gente está tendo no corpo vertebral, que é na estrutura óssea. Essa parte mais gelatinosa, que é o disco, que é esse anel. Então, uma fratura ela pode acontecer nesse quadradinho aqui maior, ou ela pode acontecer nessa parte posterior. Entendi. Isso é uma fratura da coluna. Certo. Quando acontece normalmente por trauma num paciente que ele é mais jovem e pode acontecer uma fratura osteoporótica num paciente mais idoso. Aquele paciente que já sofre com osteopenia, com osteoporose, né? Ou por uma doença metabólica, o paciente de idade. Pode ter pequenos traumas, isso predispõe a ter fratura. Por isso que muitas pessoas, até pessoas de idade, aparecem com fraturas na coluna, mesmo sem ter algum episódio de queda ou de trauma. Porque o osso está tão fraquinho, às vezes só no movimento de levantar e sentar pode acontecer uma fratura. Entendi. Isso é muito comum acontecer nas pessoas de mais idade. Entendi. E para as pessoas que treinam, né, fazem treinos aí mais pesados ou nem tão pesados, fazem corridas, como que funciona essa questão do impacto na coluna, né? Qual é o melhor treino ou a forma de prevenir que não haja, né, um impacto maior na coluna? Para uma pessoa saudável, normal, sem nenhum fator de predisposição a desenvolver doença na coluna, as atividades físicas elas são incentivadas e podem ser feitos. Lógico, desde que todo cuidado para não fazer nenhum movimento errado que pode prejudicar, entendeu? As pessoas que têm algum fator de risco, alguma predisposição, têm que tomar cuidado, principalmente com as cargas axiais, movimentos de rotação de tronco e atividades de muito impacto. Né? A atividade física que a gente recomenda é a atividade que tem menor impacto e uma cadeia, a gente chama de cadeia cinética fechada. São exercícios, por exemplo, pilates, musculação, um aparelho, sem carga, movimento livre.
pode ser feito natação. São atividades que a gente ganha mobilidade articular, a gente ganha alongamento e faz o fortalecimento. Certo. Que é o que dá sobrevida para a pessoa, é ter a musculatura forte. Quanto mais forte tiver a sua musculatura, mais sobrevida a gente vai ter. Não só para a coluna, mas em geral. Entendi. Agora parece que tem uma doença que eu nunca tinha ouvido falar esse nome. Eu queria até que você falasse pra gente um pouquinho, que é TEC-NEC. Doença dos superconectados, é isso? Isso. O TEC-NEC é uma doença mais moderna, que a gente está vendo nas pessoas devido a gente utilizar cada vez mais dispositivos eletrônicos. É celular, é tablet. Então a gente começa a ficar numa posição muito ruim. Então a gente pega um celular e fica olhando várias horas para baixo. Hoje a gente calcula, uma pessoa aí, adulto jovem, fica mais ou menos em torno de 4 horas com um aparelho de celular por dia. Entendeu? E aí fica numa postura ruim. Às vezes você fica olhando para baixo, você está num sofá olhando, você está numa cama olhando, você não está numa postura olhando para o horizonte, mantendo a sua coluna reta, ereta. Então isso daí sobrecarrega a nossa coluna cervical. A nossa cabeça, ela tem um peso. Lógico que varia de acordo com a sua idade, de pessoa a pessoa. Mas a gente calcula que pode chegar de 7 a 10 quilos. E essa sobrecarga na coluna cervical errada, sem a gente ter uma postura boa, ela vai sobrecarregar não só o disco da nossa coluna, como a gente conversou, como sobrecarrega as articulações. Entendi. Então esse TEC-NEC, que seria esse pescoço digital, ela vem dessa doença ocasionada por excesso de uso dos dispositivos eletrônicos. Entendi. E a dor no joelho, ela pode estar associada a algo na coluna? Não, a dor no joelho, quando a pessoa tem uma lesão articular no joelho, ela normalmente é específica no joelho. O que muitas pessoas têm é uma lesão no joelho que leva a alteração de marcha, alteração de equilíbrio. Isso daí desbalanceia a coluna. Por quê? Porque tem uma báscula da bacia e com isso tem uma sobrecarga na coluna por alteração por dismetria ou por alteração de marcha. Isso a longo prazo vai ocasionar problema na sua coluna. Nossa, gente, é tanta coisa, né, que a gente precisa cuidar. Tem uma outra que chama escoliose idiopática. Eu queria que você falasse um pouquinho do que é para quem está assistindo. A escoliose, para as pessoas entenderem e saberem o que é, que muita gente me pergunta até o que é uma escoliose. A escoliose é um desvio em S da coluna. Então ela pode acontecer tanto na região mais alta, que a gente fala tórax cervical, quanto mais baixa, coluna lombar. A escoliose ela pode ser dividida em várias modalidades. Uma escoliose infantil, quando pega uma criança mais nova, uma escoliose juvenil, uma escoliose do idoso. Então, ela pode aparecer também no idoso. Tá? A escoliose idiopática é aquela escoliose sem uma causa definida. Normalmente, ela acontece nos jovens, adolescentes, onde naquela fase de estirão de crescimento, ela vai tendo um aumento da curvatura da coluna. E essa curvatura errada, ela começa a acontecer nessas fases de estirão. E a gente chama de escoliose idiopática, que é sem essa causa definida. Entendi. Então, a gente tem de sempre tomar cuidado nas crianças a partir dos 9, 10, 11 anos, quando começa a ter esse estirão de crescimento, que a gente às vezes não percebe essa curvatura. E quando vai perceber, já está uma curva de alto grau. Então fica uma dica aí para as mães, para os avós, para sempre prestar atenção nas crianças nessa faixa etária, porque é onde pode acontecer esse agravamento da curvatura da coluna. Entendido. É informação que não acaba mais, né? A gente Exatamente. Já vamos convidar ele para voltar, né? Mais vezes para tirar várias dúvidas aqui pra gente. Na próxima matéria que a gente for fazer aí, radical, a gente vai chamar ele de a gente vai usar o Renato como modelo aqui, né? De coluna. Muito obrigado pela sua presença. Imagina, eu agradeço pela oportunidade de seus estar contatos. Falando com o pessoal, explicando um pouquinho mais sobre os problemas da coluna. Estou à disposição para voltar quando vocês precisarem. Por favor. Vocês me encontram nas redes sociais, @Dr. Fabiano Fonseca. Que legal. Facinho assim? Facinho. É isso. Simples assim. Muito obrigado Tá pela bom? sua presença e volte Eu mais agradeço. vezes mesmo, viu? Obrigado. Obrigado, doutor. Bruno, e aí, como é que tá a sua coluna hoje? Eu tô tentando manter a postura aqui, viu, Kelly? Ontem você saiu meio transparente lá do... Não, mas aí não tinha nada a ver com a coluna, né? Eu saí enjoado, meio que o negócio vai rápido lá, viu, minha gente? Olha, não arredou o pé de jeito nenhum, mas a gente tem que cuidar da coluna direitinho, fazer fortalecimento muscular, que é muito importante, né, Bruno? Exatamente, é isso. Ou seja, né, tem que ir pra academia a partir de amanhã, sem choro e nem vela. Então vamos fazer um intervalo rapidinho? Vamos, fica ligadinho, daqui a pouco a gente tá de volta. De volta daqui a pouco. Fica aí, não sai daí não.